Todos, sejam bem-vindos à primeira videoaula de História Universal da Universidade de Cena Contemporânea do Porto, neste período de mitigação da Covid-19, pois esta foi uma forma que os professores da Universidade de Cena Contemporânea tiveram no sentido de diminuir esse peso do isolamento social e fazer com que, efetivamente, então, o conhecimento realizado aqui na Universidade de Cena Contemporânea pudesse, obviamente, fruir-se. E isso é importante que mantenhamos a nossa cabeça a funcionar, a ler muito, debater, se possível, e quem sabe até, dentro em breve, criar aqui uma espécie de uma videoaula por videoconferência. Seria um grande objetivo. Temos que saber apenas se todos os alunos têm essa capacidade de se ligarem à internet ao mesmo tempo, para efetivamente então podermos fazer então aqui mais uma iniciativa pioneira da Universidade de Cena Contemporânea, que seria então aulas em regime de e-learning, até mesmo para no futuro podermos então alcançar os alunos que, mesmo não estando aqui, alunos estrangeiros, por exemplo, que estejam nos seus próprios locais, possam então efetivamente apreciar estas aulas da Universidade de Cena. Mas a verdade é que então, nós nesta nossa primeira aula nós continuaremos então a falar da matéria de Roma, que efetivamente então é o final da antiguidade clássica como nós a conhecemos. E temos vindo então a estudar isso ao longo do tempo, de que efetivamente Roma passou por vários períodos. O período do Reino de Roma, entre 753 a.C. e 509 a.C. Depois tivemos a República Romana de 509 até 27 a.C. e depois, com Augusto, funda-se o Império Romano a 27 já da nossa era e termina ali em 285. Depois, em 285, começa então o período da divisão do Império Romano em duas partes: o Império Romano do Ocidente, e o Império Romano do Oriente. O Império Romano do Ocidente, que vai terminar então ali, o Império Romano do Ocidente começa em 285 e termina ali por volta de 476, com a deposição do último imperador romano, Rómulo Augusto. E enquanto que o Império Bizantino, ou seja, Constantinopla, termina apenas ali em 1472, quando os turcos otomanos invadem então Constantinopla. E então a Roma, não só pela sua história em termos generalistas, mas também por todo o contributo ao nível das leis, ao nível judicial, foi muito importante. Mas tão ou mais importante que de todo esse trabalho que os romanos fizeram no ponto de vista de uma organização social e uma organização jurídica mais complexa aqui, que se encontra na base de muitos dos documentos jurídicos que atualmente os países europeus têm. A realidade é que a cultura romana é aquela que se destaca ainda mais. A cultura romana que nós ainda hoje podemos ver em edifícios como a Coliseu de Roma, como podemos ver, por exemplo, o Aqueduto de Segóvia, ou algumas termas que nós podemos ver um bocadinho em Portugal, ou visitando, por exemplo, Mérida, ou vendo ainda a Ponta Romana de Salamanca, ou ainda viajando, obviamente, pelo nosso país, podemos ainda hoje ver exemplos da construção e da cultura romana. Nós então temos vindo então a falar de Roma. Tivemos, obviamente, uma das coisas mais importantes da Roma foi a herança que esta civilização nos deixou, e que ainda hoje marca efetivamente os países, sobretudo os países latinos. E as maiores heranças deixada foi efetivamente a língua latina, já que esta deu origem a várias línguas, nomeadamente o português, o espanhol, o francês, o italiano, e ainda as instituições romanas, como os códigos do direito moderno, por exemplo, ou ainda as instituições políticas do nosso sistema de governo, como o sistema republicano, e o surgimento de uma estrutura chamada o Senado, que ainda hoje, nós, por exemplo, nos Estados Unidos, ainda hoje existe o Senado, por exemplo, ou aqui em Espanha, por exemplo, temos o Senado, em Espanha também existe. A Igreja Católica, que é a única instituição que sobreviveu,
por acaso, a única que sobreviveu ao fim da civilização romana. Isto é muito interessante, porque durante muito tempo, como vocês sabem, os romanos perseguiram os cristãos. E depois, obviamente, quando a estrutura da Igreja se generaliza de uma forma impressionante por todo o Império, então, temos então o Imperador Constantino a decretar a religião cristã como a religião do Estado romano. E daí até à estruturação de uma Igreja em termos institucionais. Foi um passo, daí que hoje em dia temos então a Igreja Católica, e o que é interessante é que, se formos a pensar, mesmo depois do fim do Império Romano, a própria cidade de Roma vai passar por vários estados, várias etapas históricas até chegar ao nosso dia. Por exemplo, depois do fim do Império Romano do Ocidente, no período de 476, temos ainda o reino de Odoacro, que vai durar até 493. Temos depois o reino ostrogodo, ou ostrogótico, se quiserem, de 493 a 533. E ainda temos o Império Romano do Oriente, como vocês sabem, então, já falámos. E Roma depois ainda fez parte dos chamados Estados Pontifícios. Estados Pontifícios que surgiram no ano de 754 e que foram até 1850. E só depois, mais tarde, Roma vai se tornar então parte de Itália, primeiro do reino italiano, entre 1970 e 1956, e depois a República Italiana desde 1946 até os nossos dias. Então, por isso é que nós então temos aqui muito que falar quando falamos de Roma, muitos períodos históricos quando falamos de Roma, porque Roma não se fecha apenas neste período da Antiguidade. A história de Roma não se fecha só no período da Antiguidade. E depois, outra coisa que é importante, nós falamos da Igreja Católica, que é obviamente o cristianismo, que é o fundamento do catolicismo, triunfa como religião da Antiguidade tardia, da transição da civilização grego-romana, urbana e pagã, para uma civilização medieval, ruralizada e de âmbito cristão. Nós tivemos então a oportunidade de ver ao longo das nossas aulas sobre modos organizativos da sociedade romana, do Império Romano, obviamente, da forma como a sociedade se estruturava, não é? Desde os patrícios até aos escravos. Os patrícios, que eram efetivamente digamos assim, a cúpula da sociedade romana, e nós obviamente falaremos com mais profundidade do surgimento do cristianismo, mas nós hoje gostaríamos de falar então um bocadinho sobre a cultura romana. A cultura romana, então, como nós vimos, então, a língua latina dos látios, não é? Vai-se então expandir e tornar-se efetivamente então a língua de vários territórios que compunham o Império Romano, e que depois então vão dar origem a várias das nossas línguas, como por exemplo o português. Então nós, na cultura romana, destacam-se sobretudo a cultura urbana, as construções urbanas, não é? Como por exemplo anfiteatros, por exemplo, aquedutos, mausoléus, por exemplo, templos, e obviamente uma coisa muito importante, que são as pontes e as vias romanas. As vias romanas, muitas delas então que se encontraram depois plasmadas no chamado Itinerário de Antonino, que foi, digamos assim, um documento onde estavam indicadas todas as vias romanas. Daí que costuma-se dizer que todos os caminhos vão dar a Roma. E então tivemos aqui, é importante vermos então aqui como era Roma, por exemplo, Roma em 235, cerca de 235 d.C., não é? E a realidade é que em pouco tempo, em um século, Roma passa de 200 mil habitantes para 3 milhões de habitantes, e ainda hoje, felizmente, temos ainda muitos desses vestígios, por exemplo, a Coliseu de Roma, mas também a cultura trajana, por exemplo, o Arco de Triunfo do Imperador Constantino, por exemplo, ou ainda mesmo o Arco do Triunfo do Imperador Trajano, o Fórum de Trajano, que foi construído no início do século II d.C., o Fórum de Augusto,
este mais antigo, e depois espalhado um pouco por todo o Império, construções também de grande valor, de grande importância, como por exemplo este aqueduto no sul de França, a importância do abastecimento de água às populações, por acaso, uma construção essa, uma ideia essa que se manteve durante muito tempo, tanto é que depois o nosso aqueduto das Águas Livres, que foi construído no século XVII, século XVIII, no século XVII, século XVIII, a realidade é que foi uma construção inventada pelos romanos, mas que ainda hoje, durante muito tempo, serviu como ponto de ideia para fazer chegar efetivamente então a água às populações. Por acaso o aqueduto de Águas Livres, recordando, foi construído em 1730, a partir de 1730, e a sua construção durou até o século XIX. Então, 1730 já estamos a falar, obviamente, no século XVIII. E voltando então à cultura romana, certo é de que estes aquedutos, como por exemplo o aqueduto de Segóvia, foram fundamentais então para que se pudesse chegar água às populações. Outro contributo essencial desta nossa cultura, desta nossa sociedade romana, desta cultura romana, foram efetivamente o sistema de esgotos, um dos pontos altos da arquitetura romana. Tratou-se de um projeto efetivamente inovador e que permitiu então, ou seja, aqui se via, permitiu então que se tratasse dos esgotos das cidades, sobretudo as mais importantes, por exemplo Roma, Mérida, por exemplo, teve também um circuito de esgotos, e aqui se via então a importância, a preocupação que os romanos davam então à higiene. Por exemplo, a higiene, e temos aqui outro exemplo, que são os banhos, as termas, por exemplo aqui as termas de Caracalla, em Roma, efetivamente então tinham viam com muito bons olhos, davam uma grande importância então à higiene e à salubridade nas suas cidades, permitindo então que as populações, nomeadamente as populações mais abastadas, pudessem então ter a oportunidade de um maior cuidado higiênico, o que fez com que efetivamente então a esperança média de vida aumentasse. Por exemplo, temos aqui o exemplo das termas romanas de Bath, em Inglaterra, por exemplo, e por exemplo temos ainda as termas de Bath, e por exemplo em América também existe termas aqui em Portugal, por exemplo, outras termas muito importantes aqui da Galiza, no norte, que é as termas de Aquiscuernis, também as termas de Bande, por exemplo, ou ainda por exemplo na cidade de Ourense, as termas também de origem romana. Mas sem dúvida que um dos maiores contributos foi efetivamente as redes viárias, as estradas, não é? As estradas que se tornaram uma das mais importantes realizações de Roma, até mesmo no exercício da conquista dos territórios, não é? Daí que vem então a noção dos marcos mediários, não é? Quando as legiões queriam avançar pelos territórios a conquistar, mandavam primeiro um soldado de estatura média, de estatura normal para um soldado romano, e então cada passo do soldado romano equivalia cada 1000 passos de um soldado romano equivalia a uma milha. E então era colocada primeiro, obviamente, uma estaca de madeira, depois mais tarde aquelas célebres pedras que nós podemos encontrar muito aqui no norte de Portugal, os chamados marcos miliários, e estradas que ainda hoje, muitas delas ainda existem. Tal foi a qualidade com que efetivamente os romanos então construíram. Depois, obviamente, para além das estradas, as pontes, muito importante. Nós temos então a célebre ponte romana medieval de Chaves, ou a ponte de Ponte Lima, ou ainda a ponte romana de Salamanca, por exemplo, a ponte Roto em Roma, por exemplo, ou ainda a ponte em Córdoba, também a ponte romana de Córdoba, também. Obviamente que depois os romanos também tiveram cuidado, um carinho muito especial nas artes propriamente, com a construção obviamente de teatros, anfiteatros, um bocadinho à semelhança do que acontecia com a Grécia Antiga. A escultura romana
A escultura romana também foi de uma preponderância essencial, obviamente a literatura, por exemplo, com título livre, entre outros, e aqui se via então a evolução social, a evolução da sociedade romana, nestes exemplos da importância que os romanos dão à cultura, nomeadamente à escrita, nomeadamente à escultura, também à pintura também, muito importante, e a pintura repartia-se por 3 técnicas fundamentais: a pintura mural, o mosaico e a pintura de cavalete. Ou seja, aqui já temos então a oportunidade de ver aqui pinturas com ainda em 2 dimensões, mas já com características muito interessantes e um conhecimento ao nível da fisionomia humana, sobretudo de rosto, já bastante evoluída, rosto e mãos já bastante evoluída. Temos aqui, por exemplo, frescos murais de Pompeia, ou até mesmo depois, ao nível da arquitetura, temos então um templo dedicado a Diana, supõe-se que será um templo dedicado a Diana. Há outros investigadores que acreditam que terá sido efetivamente um edifício de caráter administrativo, mas ainda não se tem absolutamente a certeza. Pode ser que o futuro nos possa, e a investigação arqueológica nos possa dar mais pistas. Aqui em Portugal temos então, ao nível da romanização da Península Ibérica, temos então um templo dedicado a Diana, a ponte romana em Chaves, por exemplo, em Conímbriga, efetivamente um dos grandes exemplos das construções romanas do nosso país, por exemplo. Pormenores de mosaicos, os mosaicos efetivamente das casas, o cuidado que os romanos, sobretudo os romanos da cúpula da sociedade, os patrícios, entre outros, tiveram então em colocar alojamento das suas casas, permitindo então obviamente uma qualidade valorativa ao nível do aspecto cênico das suas próprias casas. E efetivamente temos aqui grandes exemplos. Ainda hoje, por exemplo, há pouco tempo, como quem diz, há alguns anos atrás, foi encontrados exemplos desses mesmos mosaicos romanos no arco ao sítio da Rondon Hugo e na antiga alfândega do Porto, atual Casa do Infante. Outro aspecto muito importante da cultura romana foi aquela cultura inerente à indústria, ao fabrico, por exemplo, da olaria, muito importante, efetivamente, para que se pudesse então conservar melhor os alimentos e se pudessem transportá-los em grandes viagens pelo Mediterrâneo. Nós, na próxima semana, iremos então, nesta aula, perfeccionar um bocadinho mais os aspectos da cultura romana, nas suas mais particulares condições, e falarmos também de alguns dos grandes exemplos da arquitetura romana, como por exemplo o Coliseu de Roma, entre outros símbolos desse período de ouro da civilização humana, da civilização romana, e seguiremos então a debater esta questão de Roma. Até lá, meus amigos, fiquem bem, cuidem-se, tá bom? Façam vocês felizes e um abraço.